Olá, boa tarde a todos. Mais um dia de entrevista no nosso projeto A Professora Quer Saber. Hoje, dia 16 de setembro de 2020, 5 horas da tarde, como sempre acontece no nosso projeto. Hoje nós temos a grata satisfação de entrevistar a doutora Sandra Maria Pinheiro Ornelas, que é uma advogada atuante desde 1999, que vai falar conosco sobre um assunto muito sério, delicado e necessário, né? Por que os homens matam suas mulheres? É um tema difícil de ser tratado, é um tema, como eu disse, necessário de ser trazido aqui, sobretudo em um espaço como esse, que é um espaço que tem sido utilizado para trazer tantos conteúdos, né? E até porque nesse momento de pandemia, onde estamos todos dentro das nossas casas, ou até algumas pessoas, né, muito sem comunicação com outras familiares, só por contato, né, midiático, nós temos vivenciado. E a doutora Sandra, que tem larga experiência no tema, trabalha diretamente com isso, vai falar com a gente. A doutora Sandra já chegou, a gente só está aguardando agora a conexão aqui, e a gente vai falar com a doutora Sandra sobre esse tema. O projeto A Professora Quer Saber é um projeto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e é um projeto que a Pró-Reitoria de Extensão abraçou nas ações desse período de pandemia, e nós estamos aqui desde o dia 6 de abril, nós já fizemos mais de 70 entrevistas, nós já tivemos... Olá, doutora Sandra. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, doutora? Uma grata satisfação tê-la aqui, uma honra. A honra é minha. Fiquei muito feliz com o seu aceite, sobretudo para tratar de um tema que a gente precisa de tantas informações. Gente, nós estamos aqui hoje com a doutora Sandra Maria Pinheiro Ornelas, que é delegada e diretora do DGPAM, que é o Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, que é graduada em História e em Direito. Eu já fiquei assim babando quando eu vi essa história aqui. Nossa, amo história. Pós-graduada em Direito Penal, Processual, Políticas Públicas, Gênero e Direito, é delegada desde 1999, é professora da Universidade de Estácio de Sá, ou seja, é a melhor pessoa do mundo para falar com a gente sobre um tema que a gente precisa entender, saber falar, e eu só tenho a agradecer, tá, doutora? Muito grata pela sua participação. Muito grata. Eu que tenho que agradecer a você. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Bem. A minha imagem está congelada para mim. Eu tenho a agradecer a vocês, a UFRJ, por essa oportunidade, né? Agradecer a você, porque eu acho que, assim, todas as oportunidades que a gente tem para falar sobre o tema, elas não podem serem perdidas, né? Não podem ser perdidas, porque eu acho que falar sobre o tema é alertar as pessoas sobre os problemas, é esclarecer, né? Quem é professor, né? Sempre não perde nunca uma oportunidade de falar, porque a gente acha que a gente vai conseguir plantar essa sementinha, a gente vai espalhando e vai frutificar em algum lugar, não é? Então, assim, muito obrigada. Como eu digo sempre, né, todas as pessoas que passam por aqui começam a fazer parte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é uma universidade de 110 anos, e que tem, hoje em dia, inúmeros cursos, mas começou com agronomia e medicina veterinária. Hoje a gente já tem, inclusive, direito. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal Rural, hoje em dia sou professora da universidade, meu mestrado também foi lá, e a gente
vê essa universidade presente por mais de um século e a gente vê essas questões caminhando ao longo da história. Então, trazer essa discussão aqui num projeto da universidade, eu acho algo que a gente tem que agarrar e vamos conversar com a doutora. Ah, que bom. Eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra aqui em Nova Iguaçu, junto com um perito, né, falando sobre perícia, era relacionado à perícia, foi bem legal. Nossa, que bacana. A gente espera que com o retorno, né, das atividades depois, a gente também tenha essa oportunidade novamente de ouvir a doutora de forma presencial. Com certeza, mas a gente vai aproveitando esse espaço aqui agora, né? É verdade. Doutora, eu vou começar a nossa conversa aqui perguntando para a doutora exatamente o nosso tema. Por que, doutora, os homens matam as suas mulheres? Pois é, eu não vou responder a esse tema diretamente, né? Como todo professor, né? A gente vai contextualizar a situação e a gente espera que ao término a gente possa concluir juntas, né? Todas as pessoas que estão nos assistindo, que elas possam chegar a uma conclusão, né, de por que os homens matam as suas mulheres, né? Primeiro a gente tem que dizer que sempre, né, isso não é novo, sempre a gente teve notícia que os homens matam suas mulheres, né? A Frida Kahlo, em 1932, ela desenhou um quadro, ela fez um quadro onde aparece uma mulher bem chocante, aparece uma mulher na cama, toda ensanguentada, um homem com uma faca na mão e atrás tem, em espanhol, escrito foram apenas algumas facadinhas, né? Minimizando. Mas é bem chocante o quadro, e assim, de 1932, né? Então, assim, em todos os tempos a gente tem essas notícias, né, de que homens mataram as suas mulheres. Só que ao longo da nossa história, ao longo da história da própria aplicação, do próprio sistema de justiça criminal, a gente vai ver que isso foi minimizado, né? Durante muito tempo, o que se falava inicialmente, se nós retornarmos à história, a gente vai ver lá que nas ordenações filipinas, que vigiram no Brasil durante o período do Império, estava textualmente, constava ali que os homens, constava que o homem que encontrasse sua mulher em adultério podia matar a ela e aquele que com ela estivesse. Isso licitamente, podia licitamente matar a sua mulher e aquele que com ela estivesse, desde que este fosse de mesmo nível social que o marido. Se fosse de nível superior, esse homem seria degradado, né? Mas havia ali essa autorização para matar a mulher explícita, né? Então, assim, não é de hoje que esses fatos acontecem. A gente pode dizer, inclusive, que a Lei Maria da Penha, né, que é a lei que protege as mulheres, que vem dar um tratamento diferente à violência contra a mulher, ela nasce em razão da rejeição da sociedade a mais uma situação de morte de mulher pelo fato de ser mulher, que aconteceu na década de 70. Né? Em 76, a morte da Ângela Diniz, socialite, mineira, que veio passar o final do ano aqui em Búzios, acabou morta pelo marido, né? E aí foi morta pelo marido. Num primeiro julgamento, mais uma vez se alegou legítima defesa da honra, né? E mais uma vez foi aceito pelo tribunal de júri, né? E ele foi inocentado. Diante daquela situação, no movimento em que as mulheres já estavam organizadas, né? Começou-se um movimento, uma campanha do quem ama não mata, né? E aí houve a solicitação de um novo júri, porque foi julgado contrário às provas, enfim. Num novo julgamento, anos depois, Dockstreet, que foi o autor do crime, foi condenado. Então, na verdade, naquele momento, o que começa a crescer entre essas mulheres organizadas, a certeza de que havia necessidade da criação de uma delegacia especificamente para atender
as mulheres quando vítimas de crimes praticados em razão do fato delas serem mulheres, né? E aí, assim, remonta sempre ao feminicídio. A gente tem uma amiga que costuma dizer, inclusive, que as delegacias, elas foram criadas, as delegacias especializadas foram criadas para evitar o feminicídio. E realmente é isso. A função das delegacias é evitar o feminicídio, né? Agora, esse fenômeno, né, ele só começa a ser destacado como um fenômeno específico também na década de 70, né, quando a Diana Russell, numa conferência, ela menciona, ela chama de femicídio, quando o homem mata a sua mulher em razão dela ser mulher. Deixa eu tirar o som aqui do telefone para não atrapalhar. Ok, tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. E eu estou vendo perfeitamente a doutora, tá? Para mim está congelada. Não, para mim está normal. E aí, veja, então, a Diana Russell, ela menciona numa assembleia esse termo, né? Femicídio, quando uma mulher é morta em razão de ser mulher, morta pela misoginia masculina. E aí ela relaciona isso como uma situação de um constante de violência. Esse constante de violência, esse crescente de violência é que terminaria na situação da morte dessa mulher, né? Tempos depois, e aí ela está falando desse feminicídio que a gente chama de íntimo, né? Que depois ficou conceituado de íntimo. Esse que é fruto de uma relação doméstica e familiar. Mais tarde, em 2004, Marcela Lagarde, que é uma antropóloga mexicana, ela traz um novo conceito, porque a Marcela Lagarde está falando de um fenômeno ocorrido no México, na cidade de Juárez, na década de 80, onde começou um enorme número de morte de mulheres, e principalmente jovens mulheres, meninas até. E esse fenômeno, ele ocorreu em razão dos Estados Unidos ter criado no México uma fábrica de tecelagem para aproveitar ali a proximidade da mão de obra barata, né, e o algodão que ali era plantado para ser utilizado nessa tecelagem. Essas máquinas, elas tinham peças bem pequenas e aí muito adaptáveis às mãozinhas pequenas das meninas, né? E a partir dali começou assim um processo de que as mulheres começaram, essas meninas começaram a substituir os homens nessa fábrica. Começaram a se substituir porque, primeiro, era uma mão de obra mais barata ainda que a mão de obra do homem, né? E tinha a especificidade dessas novas máquinas que eram totalmente, as mãozinhas que eram totalmente adequadas àquele maquinário. E a partir daí começaram a surgir meninas estraçalhadas, né, no lixo, estupradas, com o maxilar arrebentado, desfiguradas. As meninas sumiam, as famílias procuravam e por fim encontravam. Ou seja, chega-se até um número de 700 mulheres mortas ao longo da década de 90. Isso é que se conseguiu documentar. E esse caso foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ficou conhecido como Campo do Algodoneiro, porque a Marcela Lagarde, ela vai tratar isso aí como uma questão de direitos humanos, porque é uma situação em que não apenas homens matam mulheres, mas matam em razão de serem mulheres, mulheres que não são íntimas, em razão de serem mulheres, e fala também da leniência do Estado, né, da omissão do Estado em realmente chegar à autoria desses crimes e punir. Então, é um novo conceito que ela chamou de feminicídio, né? Então, independente de ser o íntimo ou não íntimo, né, nós vamos ter esse tipo penal ingressando na legislação brasileira somente em 2015. Né? Nós tivemos a Lei Maria da Penha em 2006, somente 9 anos depois, o feminicídio, a Lei Maria da Penha vem 9 anos depois, o feminicídio vem 9 anos depois da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha levou 30 anos da morte da Ângela Diniz para poder ser promulgada, né? Então, assim, pelo menos o lapso está demorando, né? Está diminuindo, né? De 30 para 9 a gente já deu um avanço, né?
E aí a gente teve a lei do feminicídio, ela veio como uma qualificadora do homicídio, né? Por quê? Você ter um nome, né? E aí a gente vai, se a gente for lá verificar os penalistas, os doutrinadores, a gente vai ver que muitos deles, inicialmente, refutaram a qualificadora, dizendo que ela era desnecessária, porque você já tem um motivo torpe, você já tem um motivo fútil, você já tem o meio cruel, não sei o que não era necessário. Né? Agora, o que a gente diz é o seguinte, só existe aquilo que tem nome. Né? A gente sabe que os homens morrem muito mais, né, em razão de violência do que as mulheres. Só que, nesse quantitativo todo de homens que morrem, as mulheres estavam embutidas e invisibilizadas. É um fenômeno diferente, e por isso tem que ter nome diferente. Né? Os homens morrem na mão de estranhos e normalmente fora do ambiente da casa, fora do ambiente familiar, a grande maioria. Enquanto que as mulheres, elas morrem, na sua maioria, dentro de casa, e esse crime é praticado de alguém muito próximo a ela, né? E a maior parte das vezes praticado por aquele seu parceiro íntimo. Então, é preciso dar nome a isso, né? Então, esse tipo, ele entra na lei como uma qualificadora, e aí não é caso de aumentar, mas vai tratar diferente, não. É uma qualificadora como as demais, né? O homicídio simples, de 6 a 20, o homicídio qualificado, pena de 12 a 30. Então, não importa qual a qualificadora, mas o que a gente precisa é visibilizar esse fenômeno. E aí você vai ter a situação ali, quando a mulher morre pela condição do sexo feminino, foi assim que ficou lá a lei. Na verdade, inicialmente era em razão do gênero, né? Do gênero. Só que se deixasse o gênero, não conseguiriam votar. Então, né, entenderam lá a bancada, né, no sentido de fazer esse acordo com. Inclusive, era uma exigência da bancada evangélica que tirasse gênero e deixasse sexo feminino. Aí, ok. Né? Se é para entrar o feminicídio, vamos fazer aqui o acordo e entrou sexo feminino. E entende-se esse crime em duas situações. Né? Quando envolve violência doméstica e familiar, que é esse chamado feminicídio íntimo, né? E em razão do menosprezo à condição de mulher, que é o feminicídio não íntimo. Né? E o grande problema hoje é que a gente, assim, eu acho que assim, se os doutrinadores ainda têm dificuldade de perceber, hoje eles mudaram um pouco suas posições, mas a maioria deles, quando eles vão falar de feminicídio, eles ainda vão buscar os conceitos, não nessas mulheres que as desenvolveram, mas vão buscar em outros homens, enfim. Né? Então, não respeita toda essa história e a gente precisa ainda andar um pouco para que o sistema de justiça criminal compreenda o que é esse menosprezo à condição de mulher. Né? No texto original, havia situações mais explícitas, quando essa mulher morre quando ela morre após um estupro, quando ela é deixada em lixeiras, quando ela tem os seus seios, a sua genitália cortada. Então, elencava situações mais explícitas, que foram transformadas na versão final com essa ideia de menosprezo à condição de mulher. Né? E aí, o que ocorre? Né? É assim, uma coisa que sempre me intrigou muito em relação aos homens que matavam mulheres é que eles sempre alegavam esse motivo de honra. Esse motivo que desde lá das ordenações filipinas constavam, né? Houve um tempo que se fala, né, ainda da legítima defesa da honra, né? Que tese já caduca, mas ainda assim, quando um homem mata a sua mulher, a primeira coisa que ele afirma é a questão da honra. Me intrigou muito um caso, um homem que eu estava numa delegacia de mulheres e eu recebi um documento da VEP. Esse homem estava pleiteando já uma progressão de regime,
E aí havia um inquérito pendente na delegacia que eu estava trabalhando, um inquérito antigo. E eu fui ver, esse inquérito tinha voltado porque o MP queria, era uma ameaça. Não, era uma ameaça não, era uma lesão corporal. E ele não tinha sido ouvido, né? E aí eu descobri que, na verdade, ele tinha tido 2 registros, uma lesão corporal, uma ameaça. E ele matou essa mulher posteriormente, e aí anexaram a ameaça ao processo do feminicídio, que na época nem foi feminicídio, foi considerado homicídio, não tinha o tipo ainda, e ficou pendente esse outro da lesão corporal. E aí eu falei assim, o MP quer ouvi-lo, eu vou ouvir. E aí marquei no presídio e fui lá ouvi-lo. Primeira coisa, quando eu cheguei no presídio, me chamou muita atenção o fato da maneira dele ser tratado, não como são tratados os demais presos, né? Mas é aquele cara que, na verdade, é aquele chefe de família que matou a mulher. Embora não falem isso, essa é a ideia que permeia esse ambiente, né? Não é. Nós temos o nosso marginal oficial, que é a ideia do traficante, né? Então, esse aí é considerado o criminoso. Agora, esse que bate na mulher, esse que mata a mulher na frente dos filhos, é apenas uma pessoa que teve um dia ruim, uma pessoa que perdeu a cabeça, certamente por algo que ela fez. Então, isso ainda permeia, né, o imaginário social. E esse homem, ao falar comigo, ele me disse o seguinte, né, eu ouvi, aí ele contou lá a história dele, ele achava que ela estava apaixonada pelo moço que levava as crianças, apanhava da Kombi, que levava as crianças para a escola e trazia. Ele disse que ela estava apaixonada por ela, e ela não está aqui para contestar, né? E tudo começou por aí, e ele dizia assim, eu cumpria a minha obrigação enquanto homem, eu pagava a escola, eu dava a ela condições dela não precisar trabalhar, né? Em casa ela não trabalhava, né? Dela não precisar trabalhar, então eu cumpria o meu papel, e ela não cumpria o papel dela porque ela estava interessada no moço da Kombi, né? Enfim, e foi por isso a lesão corporal, a ameaça, e por fim ela não aguentou, ela se separou dele, e um dia ele buscou na casa de familiares e ela achou que eles iam conversar para resolver a situação, inclusive da separação, e ele a matou, né? E aí ele dizia assim, e nessa situação que ele a matou, inclusive ele matou, não foi essa, foi outra. Ele a matou numa situação que estavam só os dois. Mas, enfim, ele tinha 2 filhos pequenos e ele dizia, eu quero sair daqui, quero pedir a minha progressão de regime, quero refazer a minha vida, pegar meus filhos e ser feliz com eles. E eu perguntava, mas será que seus filhos, eles vão viver com você como se nada tivesse acontecido? Ele, claro, né? Ela estava errada, não sou eu o errado, ela é errada, né? Ela é errada, então a gente vai reconstituir. Eu falei, mas seus filhos já vieram te visitar? Não, nunca vieram. Assim, como você pode? Então, assim, ele não conseguia acreditar que o que ele fez estava errado. Ou seja, ele cometeu um crime, ele matou uma pessoa, ele recebeu uma pena, ele estava terminando de cumprir essa pena, já estava numa fase que ele ia poder passar para o semi-aberto, e ele ainda insistia que ele estava certo, né? E é muito interessante isso. E a partir daí eu comecei a me interessar muito para entender essa cabeça desses homens, né? Nesse curso de Gênero e Direito, nessa pós-graduação que eu fiz, eu quis falar sobre esse tema, quis pesquisar sobre esse tema. Na época que eu fiz, na Delegacia de Homicídios da capital, um amigo, investigador, se aposentou agora, ele chamado Gilvan Ferreira. O Gilvan, além de policial, com curso no FBI, curso de leitura de expressão, leitura corporal e uma série de coisas, Gilvan é psicólogo formado, né? E aí o Gilvan tinha muita vontade de criar esse setor de estudo comportamental, como surgiu lá no FBI. E o Gilvan criou uma salinha para ouvir esses autores de homicídio, desde que eles quisessem. Essa conversa, só após terminados ali
já constatou, ele já admitiu que cometeu o crime, já assinou a papelada, já foi formalizado o inquérito. E aí, então, ele era convidado a dar as suas razões em razão do cometimento do crime, e, aceitando, ele era levado para uma sala. Levado por uma sala 2,5 por 2,5, uma sala bem pequena, com uma mesa redonda. De um lado ficava o autor, do outro lado o Gilvan, e ficava alguém do lado de fora monitorando. Eram 4 câmeras com microfones, e ali o Gilvan falava o número do inquérito tal, e ele estava sem algema, sem nada, tranquilinho ali, e o Gilvan usava a técnica de se aproximar dele, de entender realmente quais as razões. Então, um trabalho muito interessante. Eu tive a oportunidade de assistir alguns vídeos, né? Esses vídeos esse depoimento foram gravados. Quando eu fui fazer meu trabalho, além de entrevistar o Gilvan para falar da técnica por ele utilizada, eu assisti alguns vídeos, né? E neles, alguns eu selecionei para colocar no meu trabalho. Um desses era um homem de 56 anos que tinha vivido com uma mulher. Ele conheceu uma mulher jovem, e ele começa contando quando eles se conheceram, no baile, aquela coisa toda. E aí eles casaram, e num determinado momento, ele diz que a mulher, ele era soldador de um estaleiro, e ela não trabalhava. Mas aí ela, logo que casou, ela resolveu fazer faculdade. E ele fala assim, doutor, ele fala para o Gilvan, doutor, a nossa vida acabou ali. Porque o meu pai me ensinou, o homem trabalha e sustenta a casa, e a mulher fica dentro da casa e cuida dela. E aí ele vai contando a história, né? E aí num determinado momento, isso ele não fala, mas a gente, olhando o inquérito e comparando, a gente chega à conclusão do que era. Ele foi com uma época que teve uma quebradeira, né, dos estaleiros, ele foi despedido, ele foi desempregado. E a essa altura, ela já tinha se formado em português, literatura, e tinha 2 matrículas, acho que uma no estado, outra no município do Rio, e ela ficou sustentando a casa. Né? Então, em razão desse entrave aí, da não aceitação, do entendimento que existem papéis específicos, né? O que ele faz? Eles se separam, não conseguem conviver, se separam. Ficaram separados durante algum tempo, não lembro ao todo se foram uns 4 ou 5 anos. Posteriormente, eles voltaram a viver juntos. Ao todo, foram 23 anos de relacionamento. Voltaram a viver juntos. Voltaram, só que desde que voltaram a viver junto, ele não tinha sossego, porque ele disse que os amigos dele diziam o seguinte, ao longo desse tempo que eles ficaram separados, ele teve uma outra pessoa, morou junto, construiu uma casa, né, com aquela pessoa. Ela teve alguns relacionamentos, mas não se firmou com ninguém, né, não foi morar com ninguém. E aí, segundo ele, os amigos diziam, o tempo que você teve fora, ela saiu com fulano, com Beltrano, e aí ele dizia que os amigos ficavam encarnando, e falavam para ele, por que você não muda de carro? Compra um touro, combina mais com você. Né? Então, aquilo foi criando aquela coisa na cabeça dele, né? Começou a elocubrar aquilo, não aceitava aquela condição, até que no dia 1º de janeiro de 2016, ou 17, não tenho certeza, acho que é 16. 16. Ele tinha passado o ano novo num grupo de família, e aí ele estava, além do filho e da nora, né, estava uma amiga dela de infância. Segundo ele ouviu no dia seguinte, no dia 1º, ele ouviu uma coisa sem querer. Eu não acredito. Tudo leva a crer que ele tenha ficado, né, ali ouvindo alguma conversa. E nessa conversa a amiga falava, e fulano, hein? Era um rapaz antigo, uma pessoa antiga da época de jovem delas. E ela, e fulano, como está? Tem visto ele? Aí a mulher dele falou, vejo sim, tal. Ele deve estar velho, feio. Ela, que nada, ele está um coroa bonitão, grisalho, não sei o quê. Isso aí foi suficiente para ele elocubrar que essa mulher estaria tendo um caso com esse cara. E aí ele passou o dia todo com a cabeça só pensando nisso, só pensando nisso. Por fim,
No final da noite, ele vai levar o filho e a nora na rodoviária, eles vão junto, deixam os filhos já à noite, deixam na rodoviária, e quando está voltando, ele começa uma discussão com ela por isso, falando disso. Que ela ouviu a conversa, que ela estava tendo um relacionamento, ela nega, ele começa a xingar, e aí ele deu aí ele começa a xingar, ele começa a bater, enquanto dirigia, batendo nela, ela foi para cima dele, ele deu uma cotovelada no óculos, quebrou, começou a sangrar, e aí ele parou o carro e matou essa mulher a pancadas. Né? E assim, o que se revela nesses homens é nenhum remorso, é a certeza de que ele estava totalmente certo, porque ele não podia aceitar outras pessoas falando isso dele, né? Não podia aceitar. Então, assim, eu não sei quanto tempo a gente tem para eu concluir, para não passar. Não, nós estamos com 30 minutos. Ai, que bom. Porque eu queria contar os outros casos. À vontade. Fique à vontade. Um outro caso também bastante emblemático que eu estudei foi o caso de um jovem, classe média alta. Esse jovem, a mãe era médica, e ele conheceu uma moça, né? Se apaixonaram e foram morar na casa da mãe. Foram morar na casa no apartamento da mãe. A mãe era mãe apenas, aí a moça foi morar com ele. Essa moça, num determinado momento, ela era, se eu não me engano, ela era bancária, não sei o que ela fazia, mas era alguma coisa ligada a banco. Ela resolveu que ela ia voltar a estudar para fazer um concurso público, que ela não via mais futuro naquela carreira que ela havia escolhido e ela queria estudar. E ela passou a estudar. À medida que ela começou a estudar, ele viu aquilo como uma forma de não dar atenção a ele, não ligar para ele. E aí começaram uns problemas no relacionamento. Aí a mãe falou assim, olha, talvez seja o fato de eu estar aqui com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um outro apartamento e vocês ficam com esse apartamento só para vocês. E resolveram, então, fazer um casamento, formalizar o casamento, né? Igreja, cartório, aquela coisa toda, honras e pompas, vestido branco, casaram-se. Mas isso aí não a fez demover da ideia de estudar. 19 dias após o casamento, ele chega em casa e essa moça ela está sentada na mesa de centro da sala com vários livros espalhados, estudando, fazendo as anotações dela. Começa ali uma discussão de falta de atenção, novamente o fato de que ela não estava dando atenção para ele, porque ela estava estudando, e essa briga culmina com ele pegando um martelo e matando essa moça com marteladas no rosto. Desfigurando essa moça, né? E é muito comum essa coisa do feminicídio íntimo, mesmo no não íntimo, em que o rosto é desfigurado, né? Desfigurou essa moça. E quando preso, né, e perguntado por que ele teria feito isso, ele dizia, liberdade, ela não queria liberdade, agora ela tem liberdade. Não era louco, tá? Não era louco. Um outro caso ainda, né? Eu só quero mostrar que, assim, na verdade, são situações muito parecidas e reiteradas, né? O outro caso foi o caso de um rapaz que trabalhava na Conlurb, e a mulher dele trabalhava como merendeira de uma escola. E aí abriu o concurso para a Conlurb, e ela falou assim, eu vou fazer o concurso. Eu vou fazer porque você ganha mais que eu e trabalha menos. Eu trabalho mais e ganho menos, então eu vou fazer. Ele falou assim, você não vai fazer. Mas por que não vai fazer? Porque quem trabalha lá, as mulheres que ali trabalham, são todas vadias, são todas prostitutas e etc., outros sinônimos, né? Aí ela falou assim, não, eu vou fazer sim, porque eu não sou isso, mas eu quero ganhar mais, né? Não sou burra, né? Eu quero ganhar mais. E aí ela faz a prova e passa, e começa a trabalhar, né? E aí começa a piorar a relação, porque ela teria desobedecido, né? Até que chega um momento que ele mata essa mulher dormindo, corta em pedaços, coloca num saco de lixo e joga na lixeira.
posteriormente ele limpa essa casa e faz um registro de desaparecimento dessa mulher. Né? Então, olha como tem um monte de símbolo aí, né? No feminicídio tem muito isso, né? São muitos símbolos que estão embutidos aí nessas motivações, né? E ele dizia assim, eu não podia conviver com os meus colegas questionando, não foram essas palavras, mas a ideia é essa, eu não podia conviver com meus colegas questionando a minha masculinidade, né? Porque eu dei a ordem para ela não fazer, ela me desobedeceu e fez, né? Então eu não podia conviver com isso, né? E qual era o último caso? Enfim, depois eu lembro outro. Mas assim, na verdade, o que a gente verifica por aí, aqui nesses casos que são reiterados, né? É o fato de que essas mulheres, a ação desses homens é numa situação de uma masculinidade extremamente frágil, né? Esse modelo de masculinidade. Então, a gente tem uma sociedade onde nasceu com a genitália feminina, é mulher e vai usar rosa, vai brincar de bonequinha, vai brincar de ferrinho, né, vai se casar e ser dona de casa, e ela é a responsável, ela é a sábia que tem que edificar o seu lar. Né? Enquanto o homem, né, nasceu com a genitália masculina, é homem, né, e ele vai ser o provedor, ele não chora, ele resolve tudo na pancada, porque se ele vai para a escola e chega em casa chorando, a mãe, às vezes, o pai ou a mãe, aí quando fala mãe, a culpa não é da mãe, vamos dizer, a mãe que cria. Não, a mãe também está mergulhada nessa cultura. Diz assim, ó, vai lá e bate em quem te bateu, porque se você chegar aqui chorando, você vai apanhar de novo, né? Então, o homem, ensina-se ao homem a resolver tudo na violência. Tudo é resolvido na violência, né? Ensina-se a ele que a mulher é uma propriedade dele. A partir do momento em que ela se casou, que ela aceitou viver ali com ele, ela deve total obediência a ele e cada um vai cumprir os seus papéis, né? Ela, enquanto mulher, independentemente dela trabalhar fora ou não, ela deve obediência a ele. Quantas mulheres que trabalham fora e os seus cartões de banco ficam com seus maridos? Muitas, muitas. Por isso existe a violência patrimonial, né? Inclusive, nós tivemos uma colega, delegada de polícia, morta pelo marido numa situação de feminicídio, né? E que ele simulou. Ele simulou uma situação que teria sido entrada de alguém na casa e depois ficou claro que ele eletrocutou essa mulher, né? Então, não importa o conhecimento que ela tenha, né? É aquela coisificação de entendimento que, se ela é mulher, ela tem um papel a cumprir, né? E esse papel significa dizer que ela tem que se submeter a este homem. Porque se ela não se submete a este homem, ele não vai aceitar que ela o rejeite. O momento mais perigoso para uma mulher dentro de uma relação é o momento que ela resolve romper essa relação, né? É o momento que ela quer se libertar dessa relação. Porque para esse homem, com essa masculinidade extremamente frágil, sair dessa relação, quando essa mulher sai dessa relação, significa dizer que ele falhou. E normalmente, dizer que ele falhou está muito relacionado à ideia do seu sexo, da sua masculinidade. Né? E nessa fragilidade, ele prefere destruir essa mulher, porque ela é coisa, ela é propriedade dele, ele prefere destruir essa mulher do que aceitar que os amigos, que alguém o aponte como aquele que foi abandonado. Ah, foi trocado por outro. Né? Certamente ela já estava num outro relacionamento. Ih, deve ser ruim de cama esse cara. Né? Então, assim, essa masculinidade, ela é tão frágil, que a própria sexualidade dele está no que os outros pensam e não no que ele de fato é. Né? Então, assim,
eu acho que a gente já, procurando para sobrar espaço para que as pessoas até perguntem, para responder, se eu pudesse, espero que tenham concluído comigo, né? Na verdade, o grande problema, os homens matam suas mulheres porque eles acham que elas são suas coisas. Não existe uma relação de sujeito-sujeito. Porque quando você tem uma relação entre dois sujeitos, você está ali disposto ao acordo de vontades. Agora, quando você tem uma relação de sujeito com um objeto, o objeto é meu. Se eu não posso usá-lo, eu o destruo. E ponto final. Né? E a sociedade aceita isso, né? Normaliza isso. Né? Embora hoje choque, quantos feminicídios? Tem muito mais. Esses números que aparecem ainda são pequenos diante da realidade, porque o próprio sistema de justiça criminal não consegue ainda enxergar isso. E aí hoje você pega, por exemplo, 2018, o dossiê Mulher apontou 75 feminicídios e 350 homicídios dolosos de mulheres. São homicídios dolosos de mulheres mesmo? Ou são feminicídios que não foram observados com esse olhar de gênero? Né? Essa é uma pergunta, né? Essa pergunta que eu faço o tempo inteiro. É a pergunta que é o que eu estou fazendo no artigo que eu estou escrevendo, que tem que terminar até outubro, que é justamente essa. Eu peguei os números de homicídios dolosos de mulheres e os números de feminicídio e estou comparando. Onde morreram essas mulheres, né? Onde elas morreram. Nesses homicídios, certamente, eles não têm autoria, né? Esses não têm autoria, mas elas morreram dentro de casa, elas são praticamente do mesmo lugar, a mesma faixa etária, né? Então, deve ter aí um problema com a percepção do fenômeno ainda. E quanto aos não íntimos, esse a gente nem fala, porque todo mundo entende que é homicídio comum, não foi por questão da condição de mulher. Né? Então, assim, quando a gente fala desse feminicídio íntimo, é porque eles entendem que as mulheres são suas. Agora, quanto a esse não íntimo, é realmente essa situação de menosprezo, né? É uma misoginia, né? Uma misoginia. Em sites desses do Deep Web, existem grupos, né, marcados por essa masculinidade hipertóxica, que inclusive falam como tinha uma vez uma chamada assim, como matar uma vadia, né? E eles ensinavam técnicas de enforcamento, né? Então, assim, é uma situação extremamente séria, que nesse momento que nós estamos vivendo se potencializa, né? Se potencializa porque acaba tendo autorizações, né? Indiretas para isso, né? O simbólico ele é muito importante, né? E a gente vive uma época onde alguém é capaz de divulgar o endereço de uma criança de 10 anos, vítima durante não sei quanto tempo, né, de abuso sexual, que engravidou, teve que passar por uma via crucis para cumprir uma lei que, pasmem, 1940, Código Penal, está lá. Né, que uma gravidez resultante de um estupro, o aborto é legal. Então, e no estado onde a menina morava, não fizeram. E aí, ainda por cima, ainda teve gente que foi capaz de divulgar o endereço dessa criança. Né? Então, assim, nesse momento que nós vivemos, né, falar de violência contra a mulher, falar de feminicídio, mostrar o feminicídio, quando ele é íntimo, como o último ponto de um ciclo enorme de violências, ele é fundamental. E mesmo quando ele é não íntimo, ainda não percebido, ele é fundamental para mostrar a misoginia na qual nós estamos mergulhados. E aí eu deixo aí para as perguntas. Nossa, foi brilhante essas palavras, doutora. Agradeço demais, porque assim, a doutora respondeu até perguntas que seriam feitas depois, porque foi de tão completo que foi a sua resposta, né? De tão completa. Mas a gente sabe que até as ciências sociais, elas inclusive, elas discutem essa questão, né, que a mulher é voltada para a reprodução e o homem para a produção. Como se a mulher só houvesse, né, essa atitude, essa atribuição recebida por Deus, divina, da maternidade, cuidar da casa, e a ela está designado também toda essa subserviência durante a sua vida em relação ao homem, com a conivência, como a doutora disse, do Estado.
Eu fiquei bastante impressionada. Eu estive no lançamento do Dossiê Mulher, no último que nós tivemos no MP, e por ocasião do Dossiê Mulher, eu percebi que a gente não tinha dados sobre os acontecimentos relacionados à área rural, porque é uma área que eu me dedico muito, me debruço muito, e a gente sabe que se existe ainda no mundo urbano toda essa contextualização da mulher ainda ocupar esse espaço, no mundo rural ainda é muito mais pesada essa pressão. E esse serviço de inteligência para observar esse modus operandi, isso é uma coisa muito, muito bacana, porque a gente sabe que, sobretudo nesse momento de pandemia, que a gente não vai ter acessos reais a dados, né? Porque tudo está muito... Não só nós estamos de máscaras, os dados estão de máscara, os dados estão escondidos, tá? De tudo, né? Então, assim, eu quero pontuar, já estamos em 45 minutos, mas eu quero pontuar que passaram várias pessoas aqui falando com a doutora, alunos da doutora, colegas de profissão, outras delegadas aí dando parabéns para a doutora, né, doutores da Fiocruz, muita gente foi passando aí que a letrinha vai subindo, eu fui anotando aqui. E fiquei muito feliz desse seu colega Gilvan fazer um trabalho tão bonito, né, com esse olhar tão assim, específico, esse conhecimento, trazido inclusive de curso com o FBI, porque a gente sabe que a polícia brasileira, ela também é muito dedicada, a gente tem serviço de inteligência, só que a gente não dá conta de uma realidade, da realidade que a gente vive muitas vezes, né? Então, mas eu fiquei muito feliz e gostei muito de saber que a gente tem pessoas que estão cada vez mais envolvidas nessa dissecação, para poder chegar num ponto de tipificar. E não só trazer, não, é fato comum, porque a gente é um estado de sujeição da mulher que vem se perpetuando, e a gente já está no século XXI, né? Olha, tem uma pergunta aqui, doutora, eu vou tentar passar pelo menos essa pergunta para a gente poder atender a alguém, porque a gente já está 46 minutos e a gente só vai ter mais 10 minutos, senão o Instagram vai derrubar a gente. Como ter uma prevenção ao feminicídio efetiva se os lugares de ajuda são majoritariamente ocupados por homens? Olha, as delegacias, hoje mesmo eu falava sobre isso numa reunião que tivemos no Hospital da Mulher. Né? Na verdade, as delegacias de mulheres, as delegacias especializadas no atendimento à mulher, elas foram criadas até pela rejeição que todo o sistema de justiça criminal, veja, não é só a polícia é o que é mais visto, né? Porque ele aponta, é aquele policial militar que não quer conduzir a ocorrência até a delegacia, é na delegacia que às vezes chega e não quer fazer o registro. Contudo, a gente tem esse problema em todo o sistema de justiça criminal. Eu já vi promotor chamar a vítima para desistir de um inquérito de estupro. Né? Eu já vi via muitos juízes de juizados fazer acordo com as mulheres em caso em que o STF já definiu que a lesão corporal é crime de ação pública incondicionada. De dizer, olha, você não vamos dar prosseguimento e você pode, por exemplo, eu te dou agora a medida protetiva para sempre, né? Te dou a medida protetiva sem prazo determinado, você vai ficar muito mais protegida do que se você der continuidade a isso aqui, a gente resolve aqui. Então, tem a vítima, às vezes, sem assistência. Agora, a gente teve uma modificação excelente na lei, porque exige assistência da vítima. E essa assistência é uma assistência qualificada, e a Defensoria hoje está se organizando para criar em todos os lugares esse serviço de assistência à vítima, né? Porque é fundamental. Mas, assim, as delegacias, eu acho que as delegacias de mulheres hoje, nós temos homens e temos mulheres. Primeiro que hoje mulheres na polícia são 23% do total só. Né? Então a gente não tem como ter uma delegacia só de mulheres. E por outro lado, eu tenho certeza que o problema da violência doméstica é um problema de homens e mulheres, é um problema de toda a sociedade, né? E aí eu já tive, trabalhando comigo, eu sempre falo disso, eu já tive um policial que eu conheci no início da minha trajetória, há 20 anos atrás,
extremamente operacional, que todas as minhas atividades operacionais, as primeiras, eu inaugurei com ele, né? Entrada em local de risco, operações, enfim, né? Todos os sufocos foram junto com ele, né? Ele foi meu guia nisso aí. Tempos depois, eu o reencontrei, muitos anos depois, já no ADEAN, e aí eu perguntei onde ele estava, eu até sabia, ele tinha feito uma investigação que foi muito comentada, tal, e ele falou, olha, a hora que você quiser eu trabalho com você. Eu falei, então eu quero agora. Ele falou, então pode me puxar que eu estou indo, né? Então, assim, e esse homem, que era esse homem operacional, que assim, que nem pensava no que era violência doméstica, esse homem se transformou não apenas na percepção daquela violência, mas ele reviu a sua própria masculinidade, né? Ele reviu a sua própria masculinidade. Os relacionamentos dele melhoraram com família, com filhos, né? Então isso é muito legal. E eu acho que é isso, eu acho que esses homens, por mais duros que eles sejam, mais embotados na dureza do trabalho, que é o trabalho policial no Rio de Janeiro, né? Quando eles chegam e começam a ter um olhar, inicialmente eles começam naquela coisa de dizer, não, mas isso aí há uma desigualdade aí, mas eles pensam inicialmente na desigualdade de forças, né? Apenas, né? Mas depois eles vão compreendendo que é muito maior, que a questão é muito mais profunda, e a partir daí eles se transformam. E o que a gente pretende é que um dia o sistema de justiça criminal, isso não seja exceção, que seja regra, que haja um dia que a gente não precisa ter delegacias especializadas, né? E que não seja, que esse movimento não seja só nas delegacias, que seja em todo o sistema de justiça criminal, né? E a gente sabe que muitas vezes o delegado capitula como feminicídio, quando chega no júri, eles desqualificam, né? E aí a condenação não é por feminicídio, mas por homicídio, por meio cruel, por qualquer outra coisa, e aí tiram isso aí que a gente precisa tanto, que é mostrar, né, essa realidade em números, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de homens e mulheres, a gente precisa de toda a sociedade, a gente precisa dessa preocupação com o outro, porque a gente ainda tem aquela situação daquelas mulheres hoje que a gente precisa olhar, né, hoje a gente precisa despertar, já passou da hora, mas a gente nunca é tarde, né, para essas mulheres que têm alguma deficiência. Imagina uma mulher nessa situação de subjugação e uma mulher que é cadeirante, que mora numa região de difícil acesso e é cadeirante. Imagina uma mulher cega, uma mulher surda e muda, toda a dificuldade que essas mulheres têm. Então a gente precisa muito mais, a gente tem que se sensibilizar com isso aí, estar atenta para ajudar alguém que está naquela condição que a gente sabe que está vivendo uma situação de violência, chamar um 90 no caso da violência, né? Procurar ajuda para aquela pessoa. Então a gente precisa de toda a sociedade se importando com isso. Eu acho que essa palavra final da doutora é o grande... É o que a gente tem que carregar, né? Porque os dados, eles são chocantes, as situações, cada caso que a doutora contou, aí é um mais chocante que o outro, porque a gente não consegue acreditar, né, que uma pessoa chega a esse ponto, mas a gente sabe que chega, mas a gente tem que começar a perceber e se sensibilizar até para se importar com o outro. Saber que o que será que eu posso fazer com aquela pessoa que está passando por aquilo, porque as coisas acontecem debaixo do nosso nariz e às vezes a gente fala, não, problema de marido, mulher, ninguém mete a colher. Né? Mas às vezes precisa não meter a colher, mas ligar para um 90. Né? Às vezes a gente precisa e a gente vai salvar aquela vida. Salvar aquela família, aquelas crianças, né? A gente vai salvar e vai resgatar aquele núcleo. Não necessariamente a relação conjugal, que ela às vezes vai ter que se extinguir. Mas as vidas serão poupadas, né? Acho que é o grande aprendizado. E aí você vê só numa relação dessa, assim, só para complementar, uma relação dessa, na verdade, todo mundo sofre, que é uma família destruída, né? Imagina um filho que assiste a mãe ser morta. Né? Imagina esse filho que assiste a mãe ser morta, né? Como será a vida dessa criança ali para frente? Imagina a vida desse homem também, que vai ser preso. Então, assim, destrói toda a família destruída. E isso não começa naquele momento em que ele puxa o gatilho, começa muito antes. Começa com um grito, né? Começa com xingamento, começa com a ameaça. Exatamente. Eu queria fazer não.
Eu queria ir, não, eu queria cortar o cabelo, não, eu queria usar essa roupa, não. E aí o não se instala. Se instala, Doutora, com certeza. eu sei que a doutora tem um tempo muito raro, e eu costumo dizer que o nosso tempo é raro e caro. Eu sei que estar aqui é um ato de generosidade, que a doutora, eu sei que a senhora tem muitos compromissos, e tem, doutora, ela dá aula, delegar, nossa, muita coisa. Mas tirou esse tempo para falar com a gente, para engrandecer o nosso projeto, eu só tenho a agradecer. Eu vou desativar o nosso comentário um pouquinho para fazer uma foto oficial, para depois ir para o nosso relatório oficial da universidade. Vamos lá. Isso, perfeito. E aí, doutora, eu só tenho a agradecer, dizer que o nosso projeto ficou mais rico, ficou mais sábio, e a gente, agora a doutora também faz parte da nossa história, porque o projeto A Professora Quer Saber aprendeu mais um pouco com a doutora, com a professora, e eu quero que a doutora volte, inclusive lá na universidade, quando for possível. Tá bom? Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Né? O professor é sempre falador mesmo, né? Adora falar. Agora, é melhor quando a gente está junto, que a gente ouve as perguntas, porque aqui eu ainda não me acostumei a ficar olhando, né? Aí lendo. Eu estou dando aula também pelo Teams agora, e aí assim eu falo para os meus alunos, pelo amor de Deus, abra esses microfones e pergunte, porque se eu for ler lá, eu posso me perder aqui. Ontem eu dei aula também online e falei, gente, olha só, vou fazer uma chamada. Aí ninguém entendeu nada. Eu falei assim, é só para a gente lembrar a mente da gente que o mundo acadêmico voltou a funcionar. E eles riram, né? Porque senão parece que tá todo mundo, parece que não tem ninguém, né? Parece que não pode abrir a câmera, não pode refere a intimidade. Eu falei, gente, vamos falar presente para o nosso colega lembrar que existe um colega. Aí eles começaram a rir. Muito obrigada, gratidão demais. Gente, quem tiver perguntas para a doutora e quiser enviar para a gente ou para a doutora, aí depois eu posso repassar para ela, tá bom? Pode passar para o meu Instagram também, lá, bota no direct, eu respondo, tá? Isso, pode passar direto no Instagram da doutora, que é Sandra Ornella, né? Sandra P. Ornelas. Isso, Sandra P. Ornelas com 2 L's. Então, gente, olha, gratidão. Nos vemos semana que vem no projeto A Professora Quer Saber. Professora, doutora, muito obrigada. Obrigada a você, gratidão. Gratidão.